Olá, muito boa noite. Agora 18 horas e 5 minutos desta terça-feira, hoje, dia 3 de março de 2020. Está no ar ao vivo, nossa estação São Léo, direto pelo nosso canal 14 da NET e através das nossas redes, através do... Todo mundo me derrubando na volta aqui hoje. Através das nossas redes. Você acompanha a nossa Vale TV, através dos aplicativos para Android, iOS, através da Clean TV, através das nossas lives. Está rolando a live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Nossa estação São Léo tem um oferecimento de Tecnolar. Seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica. O que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Abraço para os nossos amigos da Sebratel. Deu a louca na Sebratel, R$ 99,00, velocidade ilimitada. Flávio, equipe da Sebratel, um grande abraço dos amigos da nossa Vale TV. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Uma honra recebê-los aqui, especialmente. Angelita, fazia tempo que não vinha. Mas deixa eu receber esses homens primeiro, Angelita. Eu guardo sempre o melhor para o final. André Rota, muito boa noite. Boa noite, boa noite. Como eu estava brincando... Saudades de ti, André. Quando eu estava brincando essa semana, começamos o ano, né? Para muitos brasileiros, eu, graças a Deus, até consegui folgar no carnaval. Já tirou férias até. Mas oficialmente iniciamos o ano nessa semana, né? E essa semana que também temos a semana, né? Praticamente, mas o Dia da Mulher, mas toda a semana voltada a elas. E é a primeira semana do ano. Vamos lá, vamos começar. Ô André Rota, eu não sabia que tu usava sunga. Eu não uso sunga. Nós temos foto tua de sunga. Ah, que trairagem. Tu estavas aonde? Era uma praia? Nós vamos guardar isso mais pra diante. É um programa sério esse, mas evidentemente a gente precisa fazer essa referência. Tu achou? Eu tinha uma sunga branca que eu usava, então. A cor dela, ou se usava, não é um problema que me afeta realmente, mas a gente não tem nada contra, mas a gente ficou feliz em te ver feliz, curtindo as férias, merecidas férias aí. Como está a República? Nosso amigo República da Cerveja. A República nem começou o ano ainda direito. Quando a gente está... Essa semana começa a agenda, a programação. Mas eu acho que o que a gente vai fazer de grande novidade esse ano é tentar trazer mais atividades germânicas para a República e para São Leopoldo. Vem bastante novidade aí. Eu vi também que a Sky Idiomas está milhões lá dentro já. Tá, milhões. Cursos a gente tem um projeto... inglês, sobretudo, a gente foi até com o André da Liberato, né? Acho que o grande projeto da Sky é um projeto que a gente vai colher esse ano, que é a preparação de todos os alunos da Liberato para o estágio curricular obrigatório na Alemanha. A gente tem 40 alunos, né? Isso é um projeto muito legal. Então a Liberato esse ano, agora esse ano até vira cíclico, né? Teremos a segunda turma. Que vai, gente de Canoas que vem para Liberato, gente rolante que vem. E agora com esse grande diferencial, então, que se tu estudar na Liberato e tu tiveres interesse, tu faz o alemão dentro da própria Liberato e através de um convênio que a Fundação Liberato fez com a Bundesagentur na Alemanha, tu tem a possibilidade de fazer teu estágio curricular na Alemanha. Então essa é a grande novidade desse ano. Bado Jacob, muito boa noite. Boa noite, comandante. O homem da visão do Vale. Isso aí. Boa noite, comandante Rodrigo. Boa noite ao nosso parceiro, nosso guru, o André, um dos idealizadores aí. Boa noite especial à advogada, procuradora do município de São Leopoldo, a Angelita Rosa. Boa noite também para o pessoal que está ali no aquário, ali sempre comandando tudo, com muita competência, né? Felipe, a Simone hoje. Isso aí, isso aí. Dona Simone que faz o negócio andar aqui de fato e de direito. Verdade. Isso aí. E é uma alegria aqui nesse programa, nesse mês que tem a simbologia de homenagear, de referendar, de reconhecer essas meninas, essas mulheres que fazem o mundo andar. Eu sempre digo, eu sou um militante feminista, eu fui criado pela minha mãe, pelas minhas irmãs mais velhas, então eu aprendi... Que foi o que salvou a tua vida, né? Exatamente.
Exatamente. E é minha também. Exatamente. Falei brincando de ti, Eu tenho esse reconhecimento e talvez por ver o que é. Claro que hoje são outros tempos, mas temos muito mais tecnologia. E hoje eu estou para dizer que a vida das mulheres modernas, contemporâneas, essas mulheres que hoje fazem acontecer, é muito mais complexo do que de 40, 50, 100 anos atrás. Porque as mulheres assumiram atividades extra-lar, como se diz, né? Em todos os setores da sociedade, em todos os setores da economia, e infelizmente, quando eu digo infelizmente, elas ainda continuam praticamente sozinhas comandando a porta para dentro da maioria dos lares brasileiros. Então, é muito mais difícil a vida das mulheres. Bado, e com isso acarretando uma quantidade de danos à saúde gigantesca. A gente nunca viu tanto as mulheres vivendo menos, os infartos, né, prematuros. Exatamente. Então, aquela geração, assim, eu acho que talvez a geração da doutora Angelita, desse pessoal atual, assim, que está em plena atividade no mercado de trabalho, fora de casa, que a gente tem ainda aquela coisa que a mulher tinha vínculos com a casa, talvez seja a última geração que vai ter, acho que na próxima geração as excursões de terceira idade vai ter tanto homem como mulher quase a mesma quantia, viu? Porque as mulheres também estão começando a ter aqueles desgastes e são muito maiores, porque eu digo assim, não é para fazer média, eu sempre defendi, preguei essa situação, que as mulheres hoje têm muito mais responsabilidades do que tinham há 50, 60 anos atrás. Muito bem. Seja muito bem-vinda, nossa procuradora Angelita. Esse programa é especial para ter um nome e homenagear todas as nossas telespectadoras e as nossas internautas. Grande honra te receber aqui, uma mulher combativa, guerreira, e que acho que personifica muito a alma da gaúcha. Se a gente pensa lá em... Não sei quem são as tuas referências, se elas são de casa, se elas são do mundo, mas se a gente pensa numa personagem gaúcha de verdade, me lembro de Pronto Dia na Terra. Né? Acho que Érico Veríssimo legou a gente esse mártir, que foi essa grande personagem da história ficcional, evidentemente. Muito boa tarde a todos, aos colegas de bancada, a tia Rodrigo Steff, muito obrigada pelo convite. Bado Jacob, prazer estar aqui contigo também. Uma saudação especial aos nossos telespectadores, ao pessoal que ajuda aqui da equipe a produzir o programa e que coloca toda essa estrutura tão bacana aqui no ar para, enfim, informar a população aqui do Vale. Mas, sim, estamos no mês da mulher, na Semana da Mulher, e isso provoca algumas reflexões, assim, de início, que justamente por termos que ter datas, assim, que celebrem na verdade, a existência de minorias, como temos, né, diversas datas que fazem essa menção, que fazem essa reflexão, é justamente porque elas sofreram e continuam a sofrer todo tipo de discriminação e todo tipo de perseguição, pode-se dizer assim. E, a partir daí, a gente tem que refletir, porque... Poucos dias atrás, nós tivemos um episódio, e faço questão de colocar isso como emblemático, que em 2020, apesar de toda a luta, de todas as campanhas, de todas as inovações, de toda a rede que se forma em torno deste movimento, do movimento feminista e, enfim, da causa da mulher, nós temos casos como a da adolescente que foi molestada pelo motorista de Uber, né, independente do tipo de condução que seja, poderia ser em qualquer lugar. Também não acho correto, né, fazer uma vinculação aos motoristas, a uma empresa, exatamente isso, tá? Alguma, enfim, que tenha esse vínculo como se fosse uma situação que acontecesse de forma corriqueira, mas não é de forma corriqueira com esta empresa, é de forma corriqueira na vida da mulher. A mulher, ela vive numa constante roleta russa. Né, nós temos medo de entrar num táxi, nós temos medo de entrar num Uber, nós temos medo de andar na rua à noite. Ficar parada nós temos medo... Uma parada de ônibus. Sim, com certeza. Nós temos medo de quase tudo, e especialmente pelo mesmo motivo que vocês homens têm, né, que é da violência urbana de forma natural, mas nós ainda temos um incremento justamente muito forte da questão de sofrermos todo tipo de violência com cunho sexual. E o que me entristece, fora o fato, e o que acho que temos que ser
continuar dando muita voz e muito palco e quanto mais melhor visibilidade para essas situações e para esta causa específica da mulher. O que me entristece é ver comentários como vimos, como lemos, a partir deste acontecimento com esta adolescente, com esta menina, que poderia ser, como citei em diversos lugares que falei, podia ser qualquer mulher, e inclusive de qualquer profissão, poderia ser uma prostituta, poderia ser quem fosse, ela não tem direito de ser molestada, porque comentaram, e de forma muito infeliz, né, a pessoa, né, o motorista falou que ela estava com um shortinho tipo Anitta, um short tipo Anitta, e que por isso, então, ele se achou no direito de cometer aquele ato. Né? E então, é assustador isso, e é assustador os comentários que se teve nas postagens e nas reportagens sobre isso, colocando até o fato, tipo, se ela for virgem, tudo bem, né? Seria plausível que ele fosse execrado e que ele tivesse algum tipo de punibilidade. Se não, né, poderia simplesmente ser uma aproveitadora, falaram termos horríveis, chamaram a menina de putinha. Foi assim, ali eu vi que, de fato, por mais que a gente fale, por mais que a gente proteste, por mais que a gente viva no dia a dia tentando mudar isso na sociedade brasileira e de forma geral, o machismo estrutural, que é justamente esse, ele nos assola de maneira violentíssima. E isso acaba, Rodrigo, André e Bado, nos levando aos números, né? Os números de feminicídios no país só cresce. Nós somos o 5º país no mundo com mais violência às mulheres. Então, nós temos umas situações que essas violências só aumentam. E daí, já faço o gancho, que é inevitável fazer, num momento tão drástico, tão dramático para a mulher, no sentido da violência contra nós mulheres, nós temos a escalada dessa violência? Não, justamente. E essa escalada, ela tem motivação. Nós temos um presidente da República que afronta uma jornalista dizendo que ela queria dar o furo de reportagem, mas que ela queria dar, na verdade, era o furo. E isso é tido dentro de uma normalidade. Ele repete isso numa brincadeira absolutamente exatamente. Adolescente. E que não cabe para nenhum homem, né? Eu jamais esperaria ouvir do André ou de tio Rodrigo ou do Bado uma situação dessa com uma profissional do jornalismo ou com qualquer outra, mas porque coube ali a palavra, né, o jargão, furo de reportagem. Então, jamais se poderia esperar de um chefe de uma nação esse tipo de postura que, obviamente, incentiva, primeiro, de forma depreciativa a profissão de uma mulher. Segundo, de forma agressiva e de forma colocando a questão da sexualidade acima do profissionalismo, né? Porque dificilmente ele diria o mesmo para um homem. Se fosse um repórter, um jornalista homem. Então, esse tipo de acontecimento... Do presidente eu não espero nada de qualquer coisa. Espero qualquer coisa. Mas em falando do presidente, não acredito que ele falaria isso para um homem, porque ele tem um aspecto absolutamente misógino, né, e machista. Mas, enfim, por que falo nele? Porque ele é o chefe da nação e, desde a sua eleição, até um pouco antes da sua eleição, foram, na minha opinião, né, como advogada, até porque eu falo aqui, além de como mulher, como advogada, e que prezo pela Constituição. A Constituição da República é muito clara e específica em termos de igualdade de todos perante a lei, né? Em mesmas condições de igualdade. Então, a partir do momento que nós temos um presidente que age assim, evidentemente autoriza, não no sentido literal, em termos, né, legais, não é autorização formal, mas autoriza moralmente a que esse tipo de conduta seja adotada pelos cidadãos brasileiros. Doutor, enfim, essa reflexão tem que ficar. Faz uma provocação que eu não posso deixar de lhe fazer, que pese imaginar a sua resposta sobre isso, mas acho que até a senhora pode ajudar a elucidar isso, né? Sim. O Jorge Giacomo pergunta quantos homens são mortos por mulheres no Brasil. Acho que essa pergunta dele, evidentemente, tem um duplo sentido, né? Mas, enfim, deixa essa provocação a ti. Né? Não sei como tu responderias a isso. Posso responder agora? Por favor. Tá. Qual é o nome dele? Jorge? Jorge Giacomo. Jorge Giacomo, obrigada pela tua pergunta. Os números eu não sei, mas, de fato, não sei porque acho que são poucos os estudos que tem acerca disso.
né? Não entendo, não sou especialista da área criminal no sentido de busca de dados de violência. Sou estudiosa e entendo do assunto especificamente do feminismo e da defesa dos direitos da mulher, porque a mulher, sim, é uma vítima da sociedade, é uma minoria que é vítima da sociedade, assim como o negro, assim como os homossexuais, assim como os índios. Então, o homem, felizmente, não é. Não é por N questões. A tua pergunta, na verdade, ela é, eu diria até infeliz, no sentido de que a sociedade é patriarcal mundialmente. Está na genética social. Obrigada, Bado Jacob. Social. Exatamente. Então, assim, eu sou até por uma questão de força física, né? Evidentemente, eu sempre brinco, né, quando falo nesse assunto. Esse programa é masculino e machista, Angelita. Este programa. Este programa? Invariavelmente. De homens, mas é uma questão estrutural, né? Quem mais vai para a rua, quem mais discute política, quem mais, enfim, vai para as linhas de frente de negócio e enfim, que vai para a rua. Via de regra, sempre foi o homem. E é justamente essa luta que as mulheres têm. Mas voltando à pergunta do telespectador, se eu te der um soco, Rodrigo, o efeito é um. Se tu me der um soco, o efeito é outro. Ambos são agressões. Mas essa questão da intimidação, inclusive psicológica, porque violência contra a mulher, ela não é só física, ela é especialmente psicológica. Talvez até maior, né? Exatamente. A que foi feita pelo presidente da República, ela não foi física. Ninguém pode dizer isso. A que foi feita pelo motorista do aplicativo, ela não foi física, não se configurou. Mas acertou na cara um monte de gente Brasil afora. Exatamente. Então, essa é a questão. A questão é o respeito pela dignidade da pessoa humana, que não se tem quando se tratam desses casos. Até a pergunta do nosso telespectador aí, o Giacomo, né? Eu tenho grandes envolvimentos com a área da segurança, fui presidente do Concept São Leopoldo, até hoje a gente milita nessa causa. E essa estatística ela nem existe porque ela não... Ela é irrelevante. Não, ela até existe, mas ela é tão pequena assim que não... talvez assim, de maneira... Assim como tem gente que brinca dizendo o seguinte, que temos que ter uma lei Maria da Penha para a proteção masculina. É um verdadeiro absurdo. Porque, inclusive, quem conhece a história de o porquê da lei Maria da Penha sabe que não existe sentido algum em ter uma lei protetiva de agressão contra os homens. A gente vai lembrar do Geraldo Bulhões, que é o nosso ex-governador da Paraíba, se eu não me engano. Não quero cometer nenhuma injustiça aqui. Isso aí. Apanhava da esposa de toalha molhada com sabonete, né? Sabia por que estava apanhando. Gente, na nossa audiência está mandando um abraço aqui a Eli Cosby, a Imelda Damer e o Vladimir Paz Montanha dizendo parabéns, Rodrigo Stefano, orgulho de ver a doutora Angelita Rosa e o Bado Jacob no teu programa. Sou teu fã. Muito obrigado, Vladimir. E o André, né? Não sei se é porque não tem referência do André aqui, não citou o André. Não, mas esse aqui. É do fã-clube do Bado, aqueles que mandam beijinho, né? Não vamos citar. Não, Vladimir trabalha na área de comunicação, da prefeitura lá. Grande figura. O Jorge Giacomo está dizendo, me desculpe se a senhora não sabe, o número não deveria fazer a comparação. Quanto ao presidente, como seria a sua resposta caso fosse atacada com mentiras desde a campanha? Nessa toada também na defesa ou na provocação, mas vamos considerar que é uma defesa do presidente Bolsonaro, o Hélio Cosby, lá direto do Mato Grosso, obrigado pelo carinho da tua audiência, Hélio, está dizendo interessante que quando o Lula chamou as mulheres de grelo duro, não repercutiu tanto quanto dar o furo. Posso falar? Palavras do telespectador, parceiro aqui. Por favor. Eu sou uma mulher de grelo duro. Uou. Fica no imaginário telespectador aí. De fato, o que o ex-presidente Lula, nosso querido e saudoso ex-presidente Lula, fez essa fala, eu adoro quando vem esta provocação e esta fala. Isso? Não foi uma homenagem, foi o mesmo, foi justamente comparar, eu vou usar, né, o termo, infelizmente chulo, mas é como se coloca, né, que quando o homem coloca um membro masculino na mesa, certo? Então foi nesse sentido que foi colocado. De forma nenhuma foi depreciativa. De forma nenhuma foi de forma para humilhar ou para dizer que a mulher tem a conotação sexual por conta da sua genitália. Foi justamente com essa comparação. Como tudo é distorcido, né, em relação especialmente à esquerda, ao ex-presidente Lula, isso também é. E faço essa fala onde for, onde tiver que fazer com muita, mas aí vamos fazer, com muita deixa eu fazer uma justiça também, Angelita. Eu acho o seguinte, eu acho que entendo o teu sentido,
entendo o sentido da fala, do que tu está falando, do que o Lula falou, mas também foi uma colocação infeliz. Ele também não precisava usar um termo chulo. Certo? Eu acho que... Concordo. Vamos... ele também... Exatamente. Então, acho o seguinte, concordo. Talvez o sentido tenha sido outro, mas também não deveria... Tá bom, mas também não deveria um chefe de Estado, independente do partido agora, que nós estamos falando, o Bolsonaro errou, a Dilma também falou um monte de besteira e o Lula também nesse momento se equivocou. Ele podia ter usado outros termos comparativos e não ter usado um termo sexual de uma maneira que possa ser interpretada pejorativa. Mas essa é a diferença. A diferença é o seguinte, que a ex-presidente Dilma falou diversas besteiras, todos os governantes, todos os políticos, as pessoas falam. O presidente Lula usou isso de forma infeliz, lamento infeliz, assim como a questão de Pelotas, usou. Agora, o que se tem de pano de fundo disso é a intenção dessas falas. Tenho certeza que o presidente Bolsonaro, ele fala besteiras todos os dias. Na minha concepção, na minha concepção. Mas nem todas as besteiras que ele fala, naqueles videozinhos que ele está com a camisa de time de futebol, enfim, aquilo lá é um pardão, é um estilo, apesar de eu entender que não é adequado para um presidente, assim como outros entendem que não era adequado para o ex-presidente Lula, para o ex-presidente Dilma, é uma questão de entendimento, entender adequado ou não. Agora, estas falas... e a fala de Bolsonaro, elas são totalmente diferentes no seu pano de fundo e no que eles pensam em relação a essa minoria, e é essa minoria que sofre agressões diariamente, que são as mulheres. É essa a situação, entende? Então, sim, mas até porque quem lembra... concordamos no outro ponto. Em relação, mas em relação a ser chulo ou não ser chulo, a ser aumento, concordo plenamente contigo. Tanto que, tipo assim, eu, Angelita, penso exatamente igual, mas não falo isso no meu dia a dia. Entendeu? Mas é uma questão de momento. Agora, da liturgia do cargo. Sim. Exatamente. Agora, eu não posso, mesmo uma brincadeira, que foi o que o presidente Bolsonaro fez, que teve sim conotação sexual, até porque ele queria agredir a jornalista, e discordo peremptoriamente sobre o telespectador que colocou isso, porque, na verdade, ele não estava se defendendo de uma mentira. Ele estava colocando uma situação específica de um trabalho jornalístico que fez. Assim como ele fez esses dias, quando ele disse, também com uma jornalista mulher, que ele disse sobre que ele teria convocado as pessoas para o protesto do dia 15. Daí, a jornalista lançou isso no seu site, no seu blog, e lançou ali as mensagens que ela recebeu de uma fonte, evidentemente, que ela não divulgou, evidente. E ele, num vídeo, disse que ela chamou ela de mentirosa, disse que aquilo lá era um vídeo, uma chamada de 2015, convocando para manifestações. Daí ela teve que dizer, e agrediu ela. Ela foi essa semana para o Jornal da TVE. Foi, exatamente. E agrediu ela, inteiro, não sexualmente, mas ela chamou de mentirosa, chamou de diversas... E daí ela fala no Twitter, e falou em diversos programas essa semana, que o presidente, além de tudo, era mentiroso, porque neste videozinho que ele convoca para as manifestações do dia 15, fala da facada. A facada, né, o evento da facada foi nas eleições de 18. Então, ele não poderia ele não é vidente para ter isso em 2015. Então ela coloca isso de muito bem. Então, nesse sentido, sabe? Que é o fundo que é agredir a mulher que está fazendo o seu trabalho. E isso eu citei, assim como eu citei esse motorista de aplicativo, que eu não faço ideia do partido dele, não importa, né? Por isso que eu te falo que não tem a ver com partido. Tem a ver com um pano de fundo que está por trás desta manipulação de palavras contra as mulheres e especialmente contra as profissionais mulheres. Porque, eu volto a dizer, se fosse homem, não teríamos esse mesmo tipo de atitude. Poderia ser outro tipo de agressão, mas não com essa questão sexual. Julieta, mas como isso aí também, assim, ó, até a seletividade de indignação, ou a indignação seletiva, acho que fica mais adequado. Tu quer falar desse caso especialmente ou das manifestações? Acho que num todo. Porque eu quero puxar a ação das manifestações, mesmo que a pauta hoje seja principalmente a questão dos avanços ou da necessidade de avanço na questão feminina. Acho que essa pauta merece que a gente amplie um pouquinho mais a visão sobre ela, pode ser? Na volta do intervalo, um abraço para Rosana Emerim Moreto, está na audiência dizendo orgulho de ser representada por uma mulher assim. Grande abraço para Rosana. E o Pedro Arthur Ketz dizendo Bado Jacob, São Leopoldo, te ama, Bado. É um oportunista. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.
Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta no oferecimento de Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Uma bancada muito especial nessa terça-feira. Hoje estamos na Semana da Mulher. Convidamos desde já os nossos telespectadores para todas as noites acompanharem nossa Estação Hamburgo às 21 horas. Só com mulheres essa semana inteira. Bem melhor do que eu e vocês dois, André Rota. Você não tem dúvida. Bem melhor. Uma semana inteira, às 21 horas, mulheres escolhidas das nossas comunidades, das nossas... Amanhã à noite, Beth Hans, de São Leopoldo, estará apresentando um programa especial. Assessora de imprensa da CIST, sensacional. Assessora da CIST, né? Uma grande jornalista, comunicadora, vai estar apresentando aqui o nosso Estação Hamburgo, só com mulheres, com debates mais variados. Evidentemente, muito do universo feminino, alguns mais, eu poderia dizer, panfletários, outros mais sobre as novas realidades, cada uma com uma abordagem, mas com a temática do universo feminino, sobretudo, com o máximo respeito que nós temos a todas as mulheres. Baldo Jacob, eu tenho duas intervenções para a gente voltar à nossa pauta que eu preciso fazer contigo. Primeiro, tu é candidato a quê em São Léo, Baldo Jacob? Eu lancei lá. Tu lançou tua candidatura? Sim. Como é que foi que tu colocou lá? Estou tomando, talvez venha a ser candidato, algo nesse sentido, assim. 3 pontinhos, reticência, quer dizer, pode ser candidato a presidente do Clube União da Charlotte. Tá, então fale para nós em primeira mão, para nós não usarmos aquela outra expressão, qual que é a novidade. Candidato aqui. Não, mas eu tô vendo ainda, falando. Vamos guardar próximo junto programa. da sunga do André, então. Isso depois. aí. Tá bom. Mas a sunga do André vai abafada, vai colocar em terceiro plano. A gente dá a tua pauta antes do André e tá tudo resolvido. Ô, Bado, segunda pauta. Que história é essa de ficar derrubando o secretário no São Leopoldo? Não cansa de ficar batendo nos caras? Tipo? Não, muito antes. Quisera eu ter a força que muita gente acha que eu tenho. Nesse espaço, em 2 momentos, eu fiquei com pena do rapaz. Eu citei que achei um exagero. Achei não, tenho certeza tudo que foi um exagero. Tintim. Foi aquilo ali, foi dado uma. Mas assim, ali foi um bang bang que só tinha bandidos. Se quisesse fazer um filme. É um bang bang que só tinha bandidos. Se quiser fazer um filme de bang bang, não tinha como fazer, porque o mocinho não ia encontrar o personagem. E o rapaz, o Anderson, era um cara extremamente sanguíneo e acho que até criava algumas exposições negativas para o governo como um todo,
desnecessárias, sabe? E Criava as polêmicas. exatamente. Então, assim, qualquer assunto em São Leopoldo, que eu voltei a dizer, esse dia deu uma polêmica muito grande, que colocaram um negócio de um cavalo, de uma égua lá puxando uma carroça, né? A égua toda corcovada, como se diz, e 3 crianças com não mais de 6, 7 anos. Ninguém se preocupou que as crianças estavam sentadas em cima do lixo, em condições sim, de tá altíssima estudando. periculosidade, né? Sim. Só se falou na égua puxando égua. a carroça. Nada contra a égua, acho que assim, tá tudo. Mas me essas preocupa a égua, essas mas também provocações me que a gente tem que fazer. E digo mais, até fiz uma outra provocação, que pelo andar da carruagem e pelo interesse que a causa PET, a proporção que tomou a causa PET, a maioria dos discursos e como é que diz, comícios de candidatos, principalmente a vereadores de São Leopoldo, vai ser latindo, miando ou Mugindo. relinchando. Relinchando. Eu aposto no relinchar. O relinchado vai dar Conheço pau. alguns desses. Tem uns desses que para partidos ser apostam no burro só relinchar. falta defecar troteando, viu? Só falta as asas. E a minha aposta maior é que muitos deles se elegerão, tá? Os dos relinchos, tá? pode Os ser. miados eu não sei. Pode ser, Não sei. pode ser. Não Bato, duvido. vamos falar de coisas Vamos sérias. fechar o aqui. parênteses, né? Vamos Ele falar provoca, de ele coisa, provoca, vamos falar de depois coisas ele- sérias. quer falar de coisa Aí ele Porque provoca, eu e o André, eu e depois fiquei- fica... O André, eu fiquei indignadíssimo, evidentemente, e me expus. Em 2 oportunidades, o Bato estava me zoando aqui na frente. E acho que parte da minha fala casa perfeitamente com o que a doutora estava falando no primeiro bloco. Da minha perplexidade com a escalada da imbecilidade nas redes, em qualquer ambiente. Não é Brasil, mundo afora. Estou surpreso negativamente com o que tem de idiota solto pelo mundo. Devia ser proibido conta no Facebook. Nelson Rodrigues já falava. Mas Pois isso, é, mas é que Rodrigo, isso, as redes deu um puff. mas Rodrigo, isso não é as redes. Isso é um problema maior. Quando a Angelita falou, eu ia fazer esse gancho, depois tu passou e agora eu vou fazer, tá? As pessoas e a humanidade estão com valores distorcidos. Porque as redes sociais, na verdade, só dão voz para o que uma pessoa fala. E aí a gente vai pegar um outro caso. Vamos olhar lá os casos de violência lá no Ceará, né? Que aumentou, coisa e tal, que estão matando. Ah, não, porque estão matando porque tem a polícia na rua. Não estão. As pessoas não estão matando as outras porque não tem violência, não tem polícia na rua. As pessoas estão matando as outras porque, na verdade, elas querem matar e estão matando. Elas são más, pensam maldades e estão agindo. O Estado, a rede social, a lei, né? Me desculpa falar sobre a lei perante uma advogada. Mas não é o Estado, a lei ou umas regra de convívio social que tem que barrar as pessoas e dizer como as pessoas são. As pessoas têm que ser boas, né, por essência, querer o bem do próximo, querer o bem do animal, né? E aí viveremos uma sociedade de bem. Agora, se são todas as pessoas ruins, a gente não vai conseguir tolir essa ruindade das pessoas. Não existe polícia suficiente. Não existe polícia suficiente para segurar essa violência, não existe tirar Facebook, as pessoas vão escrever nas paredes, entendeu? Porque as pessoas... O que mais me assusta... do quarto, não tem problema. Só ela lê, né? Certo. Mas eu acho que... Mas o comportamento das pessoas, a causa raiz disso tudo não é a rede social que está no As pessoas não têm voz. coragem de chegar aqui e conversar com a gente assim, um dizer pro outro como eu e tu temos aquilo que um concorda e o outro não concorda. Não, Elas, e assim- daí elas se calam. Mas E o mais espantoso... Um teclado dá uma valentia. Demais. Mas não é só o teclado. Não, mas não é só o teclado, André, mas eu tenho que, infelizmente, concordar com o Rodrigo de que, efetivamente, as redes sociais existem há um bom tempo. Ela não existiu das eleições ou do período eleitoral para cá, né? Porque, evidentemente, essa questão que envolve especialmente a política, porque, assim, o futebol... Se fazem as brincadeiras, né, nas redes sociais, inclusive não só brincadeiras, mas as próprias assim agressões, né, mais picantes, mas ela não fica acirrada. Oi? Abraço para Everton Cury. E ela não fica tão acirrada, e não fica tão agressiva na esfera pessoal. Porque eu sempre costumo dizer, a política ela sempre vai ter dissenso. E é bom que tenha dissenso, né? É bom que tenha oposição, seja ela qual for. Mas o que não pode, o que não deve, e acho que vem ao encontro do que o André fala, é que o comportamento, eu não gosto da palavra ruim e bom, porque isso, na verdade, ela acaba levando para o cidadão de bem, para o cidadão que não é de bem. O que define isso?
que aspecto moral ou de senso que define se eu sou de bem ou tu é de bem? Entende? Isso nada mais é do que os princípios que regem as vidas das pessoas diante de um senso comum. E as leis, na verdade, que estão aí aos milhões para definir e tentar burilar esse comportamento, na verdade, elas são feitas a partir desse senso comum que a sociedade valora em um determinado momento e que seus representantes políticos elaboram, o legislativo elabora essas leis. Sim. Mas isso não muda a natureza humana. E justamente por isso, e daí se vê em várias fases da história mundial, que a natureza humana, a partir do momento onde ela é escravizada, no sentido de escravo de próprio ego, ou escravo de religiões, ou escravos... Manipulações, principalmente. Exatamente, ou manipuladas através de mídia, de ideais, e daí parte do princípio de se achar que esse ideal é bom ou não. Agora, eu não posso acreditar que seja bom, ou seja adequado esse tipo de agressividade contra a mulher, ou contra os homossexuais, ou contra mesmo um partido político. Por quê? Sim. Entende? A rede social, e mesmo a presencial, e daí como o Rodrigo fala, só que as pessoas não vêm falar na frente, elas falam justamente no computador, como a gente é agredido todos os dias. E muitas vezes tu nem fala em política... A senhora sofre muito nas redes? Eu já sofri mais, mas na verdade, assim, tenho tentado neutralizar, eu não entro em... Tu se expõe? Me exponho politicamente. Me exponho porque eu tenho opinião muito firme, como tu mesmo falou, eu sou muito combativa e acredito piamente no que eu falo e no que eu penso e tento argumentar até hoje. Combate, né? Sim, não, mas é onde eu ia falar. A questão equivocada do combate político é quando ele passa para a esfera pessoal. Não tem problema nenhum discutir política, é super saudável discutir política, mas eu não posso agredir a pessoa do presidente ou da sua esposa, ou do prefeito da sua esposa. Como, por exemplo, essa semana teve um grande destaque, no final de semana, a questão que envolveu a primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu achei um absurdo. E não, primeiro por ser mulher, porque teve sim uma conotação machista. Graças a Deus e graças às nossos princípios e nossa ideologia, não vi nenhuma amiga, nenhuma pessoa ligada a mim fazendo esse tipo de comentário maldoso, porque não importa se ela é esposa de um presidente cujo qual eu sou opositora, cujo qual eu não concordo em nenhum tipo de ideia que ele coloque em vigor, desde quando ele era deputado até hoje. Não concordo com ele exaltar torturador, não concordo com praticamente nenhuma ideia do que ele expõe, mas isso não me autoriza a expor a esposa dele, e justamente aí que mora a questão que, quando se parte da política para o pessoal, se vai ladeira abaixo, especialmente na questão de princípios e especialmente na questão de humanidade. Enquanto as pessoas não recuperarem a humanidade, e daí vem a questão que o Bado coloca, é bom esse gancho, que a humanidade é de forma geral contra seres vivos, contra a natureza, com relação a índios, com relação à mulher, com relação aos animais, fazendo esse sopesar entre animais e crianças num transporte, numa carroça. Então, enquanto a humanidade não voltar à consciência das pessoas, se é que volte, a gente vai continuar tendo isso na rede social. É isso aí, isso tá bom. Tu fez a mesma analogia que eu, usando outras palavras, mas talvez mais sábias. É isso aí. Eu acho que as pessoas estão sem, vamos usar esse senso, as pessoas estão sem o senso de humanidade. Absolutamente. E aí, a rede social só está dando voz a isso. Entendeu? Mas aí o problema não é a rede social, não é a gente tolir as pessoas em uma rede social. Não, sim, a concordo. gente buscar ou tolir as pessoas através de um policiamento mais excessivo, como a gente está falando no caso do Ceará. Uhum. Eu acho que o que a gente tem que pensar, e o grande pensamento que a gente tem, e vou até mais longe, qual será a reação, vou fazer uma provocação, a nós brasileiros quando nós tivermos o coronavírus eventualmente no Brasil, e uma situação que a gente tenha que ficar em casa com poucos mantimentos, Sim. O que será que vai acontecer no Brasil? Será que as pessoas vão ficar em casa? Então, acho que o que a gente precisa recuperar é esse senso de humanidade. Vamos puxar o coronavírus em seguidinha. Quero mandar um abraço para o Luiz Otávio Feijão, grande Feijão, pré-candidato a vereador em Novo Hamburgo, inclusive, pelo Progressistas, né, Feijão? Está na nossa audiência. A Maria Helena Fleck, audiência qualificada, direto de São Leopoldo. Abraço para essa bancada. Estou no Beira Rio, aguardando o nosso Inter.
Nosso quem, Mari Nosso, Flex? meu, opa, Nosso. nosso. Opa, Bado Jacob, eu e tu aqui Me estamos inclua divididos. fora Estamos disso. dois né? a Graças a dois. Deus, Fora hoje disso. temos Vou falar 50% disso. Temos, da né, bancada. paridade Temos no paridade. E futebol. lembre de Cara. selecionar melhor essa bancada, Bado Jacob. Isso aí tá muito- Qualificar essa bancada. O jogo preliminar é às 19h15 do Internacional e o jogo da noite às 21h30 lá na Colômbia, né, Bado Jacob? Isso. O Jorge está na audiência, Jorge Oliveira está na audiência, está dizendo boa análise para o André, para a fala anterior que tu fizeste, André. E ele diz aqui, já que a doutora está falando de interdiscursividade, parece estar colocando panos quentes no jornalismo ruim. Eu só posso assim, só dar ela foi convidada e não pôde vir por Aline Dantas Miller, colega, sim. advogada. Um Aline Dantas abração Miller, para a Aline. tá aqui com nós, assim, uma querida e competente. Olha, seria um Já tivemos em bancadas Exatamente, juntas. tá? Então, só um beijão para ela. E a Cissa Dávila Nogueira também está mandando um abraço aqui, comandante Rodrigo. Tudo bem. Que ela é lá do gabinete da vice-prefeita. né? Acho que está envolvida naquele negócio lá do Jacobino, né? Um beijão para essa A turma Paulette toda. não esteve conosco, Bado. Não sei, acho que não ainda, né? Eu acho que é importante. E assim, um meu convite último também, jabazinho né? aqui, para minha sobrinha Por e favor. afilhada amada de ouro, a Júcia Jacob, uma mulher empreendedora, comanda Parabéns, toda a Júcia. parte administrativa e financeira lá das empresas do meu sobrinho, né? Grande, uma das maiores construtoras do estado, e só cresce depois que ela meteu a mão naquele negócio lá. Um beijo, De novo, Júcia. as mulheres salvando a Dindo nossa te vida. ama. E o Wilson Pacheco está dizendo, quem deverá escolher quem poderá emitir opiniões? Quem deverá escolher quais as opiniões merecem ser publicadas? Mais uma provocação do Wilson. Eu acho que é a seleção natural, Wilson. É. Eu também Darwin acho. Lee Life. E na verdade, eu acho que não é nem a questão de selecionar o que é publicado, né? Acho que, obviamente, Não tem como opiniões selecionar são, bem não, publicado. opiniões são opiniões. A questão é, sim, ter-se a noção de que eu não posso agredir ninguém, seja virtualmente ou seja perante essa pessoa. Essa é a questão. Então, evidente, como eu costumo dizer, às vezes no setor público, diz, mas todo mundo faz. Mesmo uma empresa privada, todo mundo faz assim. Em Novo Hamburgo se fez assim, em Sapucaia se fez assim. Bom, o que eu respondo? Não, se mata em toda a esquina. Se mata em Sapucaia, se comete homicídios, né? Cometem-se homicídios em Sapucaia, em Novo Hamburgo, e isso não pode. Então, não é porque se faz uma coisa O Jorge em está outros, falando exatamente isso. em outros Ele lugares. acha que existe uma defesa de uma ideologia em torno de bandidos. Ele diz, não devemos exaltar torturadores, mas devemos preservar terroristas. Eu acho que é exatamente isso que você está falando. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já tem Né? relação isso Eu não aí. lembro de um congressista, ou enfim, que exaltasse um terrorista. E também tem que verificar o que é um terrorista e o que é um torturador. E isso não no meu conceito de Angelita, ou no nosso, de historiadores. Então, na verdade, que é outro problema da rede social, não sei se vocês vão concordar comigo ou não. E Coloca todo mundo especialmente no mesmo barco, né? não, fora isso, Bado Jacob, especialmente na minha área, né, no direito, especialmente no direito constitucional, no direito criminal, todos são técnicos. É engraçado, eu não entendo de medicina, obviamente não sou médica. Eu não tenho como ir para a rede social debater qual é a melhor cirurgia, qual é a melhor procedimento cirúrgico para uma cirurgia de joelho. Eu não tenho como fazer isso. Mas no direito constitucional, no direito criminal, todo mundo dá opinião. eu falei na política, porque a política, evidentemente, ela apesar de ser uma ciência, né, específica, de forma cotidiana, ela está na vida de todos. E mesmo quem não gosta de política, o apolítico tem aí uma atitude política. Ele não sabe, mas tem. Agora, do direito, que é efetivamente uma ciência que tem técnica e que tem conceitos específicos, todo mundo emite opinião. E ainda temos que escutar, nós profissionais do direito, operadores de direito, temos que escutar, quando debatemos, mesmo num programa assim, como já aconteceu comigo numa rádio, de que, não, como a senhora é autoritária, ou como a senhora é arrogante. Não é questão de ser autoritário ou ser arrogante. Emitir opinião, se eu acho bacana o governo X ou Y, é uma coisa. Eu emitir opinião, se eu acho que a prisão em segunda instância tem que ficar ou não tem que ficar, tem que ser ou não tem que ser, isso é técnico. Tu pode até ter a tua opinião, mas ela não tem embasamento técnico enquanto algumas regras, desde a até uma lei, não for alterada, inclusive não só no Brasil, mas como na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, isso é absolutamente técnico. Então, não tem como... Pode emitir opinião, mas a tua opinião não tem caráter técnico.
É como eu emitir opinião se eu acho melhor um tratamento de joelho A ou B. Posso ter opinião, mas ela não tem caráter técnico, a minha opinião. E as redes sociais deram voz justamente para esse tipo de situação, onde todo mundo entende de tudo. Né? Mas especialmente mais de direito e direito criminal e constitucional. Viu como ela fala? Falei que tem. Fala de Jacob, geologia. Geologia. Isso. A gente vai para discutir com o Everton Cury, por exemplo, Aham. que é um conhecedor da causa, a gente sabe, participou daquele caso todo em DCE da nossa Unicinos. Né? É verdade. Passado precursivamente Ele estudou lá no Unicinos Velho ali, né? Na sede, né? né? Geologia. Toda a perda do Ele começou o laboratório, curso de aquela filosofia coisa quando toda. era com PH, o curso de filosofia ainda. Mas quer ver uma coisa? Alguém provocou a questão da imprensa e eu linko isso aí assim rapidamente. Qual é a imprensa ruim, Baldi? Não existe imprensa Não ruim. existe imprensa Existe a imprensa conivente com cada situação. Exato. Ou conveniente, eu acho que até fica melhor. Mas o pessoal bate muito da o Rede que eu Globo, ela já mereceu apanhar mais, inclusive. Mas daí eu fico bobo que as pessoas daí não batiam naquela época. Exatamente. Mas merecia Exatamente. apanhar. Dizer que a Rede Globo, Eu por já cansei exemplo, de passar na Mas é que eu acho que também Pra vamos mim não fazer. mudou Eu nada acho da que Rede não, Globo. mas a gente está Não falando de mudou algumas convenções sociais. Continua sendo a mesma velha. Não, mas a gente está falando de algumas convenções sociais. Faz Aí eu propaganda acho como que ninguém, pra todo mundo. De acordo com seus interesses. Desculpa. mas eu acho que nós estamos falando de algumas convenções sociais, e aí também teve uma grande modificação de uma grande convenção social, né? A Rede Globo, por muitos anos, foi a única e fidedigna fonte de informação do Brasil. Ela tinha 90 e pouco por cento de Ibope, então todas as pessoas olhavam. Então quem ia também... Por falta de uma lei antitrust. Não né? sei, mas era não uma existe. característica da Que não existe sociedade até hoje. naquele Nos momento. Estados Unidos desde sempre, Exato. 25% Era uma característica da sociedade naquele momento. E aí todo mundo olhava, todo mundo dizia amém, e Mas muito esse tempo pouca já gente... passou agora, né? Pois é, aí agora mas nós estamos discutindo isso. ela Agora não tem a mais moda o é todo monopólio, mundo- mas só se comenta as notícias delas. Não. Quem É é que que vê o jornal da Record, sabe? Com a intensidade. Com Até que- tem, mas não na mesma proporção. exatamente. Acho que a grande crítica que se faz hoje... O Jornal da Cultura é maravilhoso. Da Exatamente. TV Ontem Cultura. aquele Exatamente. programa, o que foi aquele programa? Isentão total. Eu Né, não do- vi. Tu tá Olha, falando vale a do Bibiano. pena. Vale a pena. o que eu acho que é uma Gustavo crítica que eu até tô junto nessa crítica, que eu acho que mudou, e aí a gente não está conseguindo entender e conciliar isso é o seguinte, é que a gente entendia, né, existia um entendimento prévio que a imprensa era imparcial e apolítica, mesmo que não fosse, mas existia esse entendimento. E hoje a gente, como as palavras do Bado, que a gente acabou de ver, a gente entende e vê que a imprensa tem também seu viés Mas político. era uma vontade muito grande de acreditar na imprensa, né? Só assim. Mas era, a gente lia o jornal, lia as notícias do jornal, e é olhava a verdade, Rede ela Globo tá no Correio do e era Povo. uma Não, mas a gente mas sabia. era uma É explícito que Era uma tinha um convenção viés social. político. Tudo bem, Né? mas Manipulador, né? Manipulador. Mas, Mas isso, minha avó ligava, cara, É. eu não vou longe, minha avó As pessoas acreditava, ligava o deram rádio todo dia de então ainda manhã essa credibilidade e ela toda, tinha, né? ela ouvia pelo rádio que lá ela lê. Então acho que o que essa transição que a gente está vivendo agora e aí talvez, né, não sei o que é melhor, o que é pior, mas a gente talvez, a gente não consegue entender, né, até pelo próprio jornalismo, quem é uma fonte que tem um posicionamento político A e quem é uma fonte que tem um posicionamento político B. Ou, às vezes, esses meios começam a se confundir pelas mas pessoas que estão dentro. Mas quer ver E uma aí coisa assim, complica em um relação pouco. a isso aí, assim, claro, guardada as nossas realidades e dentro, respeitando a nossa grandeza, lá no Visão do Vale. Seguidamente, mas o Bado tem opiniões. Claro que eu vou ter. Mas nós nunca, eu duvido, tu pode entrar em todos os nossos sites, aí, todas as nossas publicações. Jamais nós fizemos qualquer publicação que não fosse justa. Daí? Mas a questão de ter opinião, acho que isso que está propiciando, as coisas estão assim, ficando melhor. Nos Estados Unidos, vamos pegar que é a democracia mais elogiada, mais bebê. Mas lá não existe puritanismo. Exatamente. Quer dizer, lá eles são puritanos. Mas E ao mesmo tempo são liberais. Exatamente. Então, assim, lá o New York Times, o Washington Post, eles, uma semana da eleição, eles colocam no editorial qual é o candidato que eles estão apoiando e pronto. Mas eu acho que talvez isso é que falte no Eu- Brasil. claro É isso que eu que estou te é. falando, entendeu? Tá. Eu acho que tem alguns meios É uma que não hipocrisia, querem, né? que não querem se posicionar e que às vezes tem o seu editorial, né, a sua maioria com um Voltado viés pra por um isso. lado e outro para o outro, e aí ficam pregando que são os isentões. Aí é errado. Eu acho que é Essa palavra tá bonita. né? mais correto dizer, ó, eu sou o jornal A, minha ideologia é esquerda, direita, centro, quer me ler,
me leia, porque eu tenho essa ideologia. Não quero, leia o jornal do Tiãozinho que tem outra ideologia. Pronto. Exatamente. Tem um jornal, André? Não. Eu te leria se tu tivesse. Mas quer ver assim, eu quero assim, só fazer uma reflexão, vou provocar uma reflexão, pelo menos, olha a minha pretensão, em relação a essa questão que foi falar, até a Angelita não defendeu, mas acho que até defendeu a questão da figura da mulher, me faltou o nome da esposa do presidente da República, a Michele. Também a figura dessa jornalista, que foi... Duas jornalistas foram extremamente, digamos assim, dentro dos padrões, hoje agredidas, que foi a Vera Magalhães e aquela outra lá que do furo, são duas situações diferentes. E houve assim uma indignação da própria imprensa, e aí assim um feminismo aflorou nos meios de comunicação, que eu acho assim que ele só mostrou que ele foi seletivo. Existe até isso, a seletividade. Eu vou falar um exemplo assim, tu pode não concordar, e acho que tem todo o direito, falar o que quiser em questões administrativas, políticas, seja for da ex-presidente Dilma Rousseff. A ex-presidente Dilma Rousseff talvez foi a mulher mais agredida. Com certeza. Aqui, ó, até hoje, de vez em quando eu recebo, ela de perna aberta, indicando que da genitália dela está saindo uma mangueira para abastecer a gasolina 2,60, e eu nunca vi nenhum jornal, não vi ninguém, nenhum órgão de imprensa dessas de ponto se indignar com isso. E olha o que teve de gente de bem que eu vi compartilhando aquilo ali. Então, assim, essa indignação aí da imprensa, dos grandes veículos, Folha, Estadão, Rede Globo, ela é seletiva. Evidente. Porque nós tivemos casos muito mais graves do que esse. Paulo Jacob, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero pedir uma consideração final da Angelita, para que ela faça um bom fechamento desse momento também. Mas quero, antes de tudo, pedir que vocês se despeçam dos nossos telespectadores e internautas. Paulo Jacob. Eu me despido, que nem dizia o filósofo aqui, né? Tomara que não. Eu tenho com medo da galera. Acho que vamos bloquear, que até pela interferência, nossa convidada hoje foi tão legal a presença, tão significativa. Não vou mostrar ele de sunga ali, tá? Porque acho que vai ser um horror isso. Não vai ter tempo para isso hoje. Mas eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade, principalmente a presença da advogada, procuradora lá de São Leopoldo, do município de São Leopoldo, a advogada a doutora Angelita Rosa, e essa bancada maravilhosa, que hoje a gente viu quando vem gente com conteúdo forte, a gente fala pouco, né? O que é um grande ganho do telespectador. Exatamente. Fantástico ganho. A dona Simone estava aplaudindo lá do outro lado. Uma qualidade das escolhas bem feitas a vocês. E fico aguardando a Paulette junto conosco aqui, tá? Isso, tá sim, contigo. André Rota, ponto final. Muito obrigado a todos pela audiência. Eu acho que eu gostei de onde a gente chegou com a provocação. Eu acho que esse é realmente o grande pensamento, né? Aonde a gente quer chegar como humanidade, como valores, e aí isso passa por não acabar não segregando ou não discriminando nenhuma minoria. Foi muito bom. Obrigado a todos. O Wilson Pacheco diz: nas redes sociais deram voz todos com acesso a ela. Todos têm direito a emitir uma opinião. Caso alguém se sinta agredido, existe a lei para ser aplicada. O grande problema é a quebra do monopólio das informações, a contestação das narrativas espúrias. Verdade. Concordo contigo, Wilson. Essa semana já discuti muito com meu amigo Wilson nas redes, por conta de vários pontos. Estou muito engasgado com essa história. Para mim, esse chamamento ele é contra as instituições da República, e isso é inadmissível. Acho que sim, tem muita gente muito sem vergonha lá, e nós temos que brigar muito contra essas pessoas. E já fizeram Agora, um acordão, essa narrativa, a construção narrativa é inaceitável. Já fizeram um acordo. E complemento o seguinte, já iniciando a minha despedida. Doutora, obrigado pela presença, é uma grande honra te receber aqui. Sempre abrilhanta demais os nossos espaços com a tua discussão. E eu quero desde já te deixar o convite para que esteja sempre conosco, sempre que possível tu esteja conosco aqui. Parabéns desde já pelo teu dia, em nome de todas as mulheres leopoldenses da nossa região. Muito obrigada, é uma grande honra vir aqui, especialmente com essa bancada tão qualificada. Sempre um prazer mesmo. E pegando este gancho, concordo integralmente contigo, é uma afronta às instituições, é uma afronta à democracia, é uma afronta à Constituição Federal, e digo mais... O presidente Bolsonaro esteve no Congresso durante 28 anos. E daí não havia problema no Congresso. Agora, que ele é presidente da República, tem problema no Congresso. Então, é uma leviandade
da parte do chefe do executivo, do chefe da República, esse tipo de atitude, e de quem quer que seja, mas dele jamais poderia partir isso. É uma afronta à Constituição da República. Mas me despeço, então, com uma grande alegria. Muito obrigada pela oportunidade. Eu falo muito mesmo, então por isso que vocês falaram um pouco. Amém. Eu falo muito, acho que da minha natureza e pela questão da profissão também, então falo bastante. E especialmente sobre temas que me tocam. E a violência contra a mulher, que é a pauta deste programa, é a pauta dessa semana, é a pauta deste mês, ela me toca demais. Ela me toca demais porque todas nós já sofremos algum tipo de violência, seja de que ordem for. Seja psíquica, seja física, seja moral. E eu já sofri em diversos momentos da minha vida. E mesmo nós que temos capacidade superiores, temos meios de buscar socorro, meios de buscar salvaguardas, inclusive da justiça, nos vemos muito humilhadas quando sofremos algum tipo de agressão. Nos vemos muito realmente à mercê da situação da sociedade. Daí eu fico pensando naquelas mulheres em que não tem nenhum tipo de acesso, em que realmente não tem como acessar esses serviços, ou que tem muita dificuldade e que não tem nenhum tipo de apoio. E isso me entristece de forma muito profunda. Então, por isso que é uma pauta que me toca, é uma pauta que realmente me faz falar, e é uma pauta que todos nós, e especialmente vocês, homens, precisam falar e precisam defender. Então, muito obrigada pela oportunidade. Quero mandar especialmente um abraço para o prefeito Ari Vanazzi, que muito faz por São Leopoldo, muito faz especialmente pelas mulheres, tanto que temos no município hoje uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a única do estado do Rio Grande do Sul. Então, realmente, parabéns ao prefeito Vanazzi, que sempre abraçou essa causa da mulher. Muito bem. Agradecendo demais o carinho da sua audiência, a gente faz o convite para que assistam Canise Weidon, vale a pena, retornando eu não hoje perco. a lenda. Janto mais tarde para não perder. Né? Às 21 horas, Estação Hamburgo especial com as mulheres. Nessa semana especial, hoje vai estar a Lola aqui apresentando com uma bancada qualificadíssima. E o nosso Estação São Léo volta na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, ao vivo com vocês. Até lá. Beijo.